Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Entre Linhas, hoje com Rodrigo Koblitz, que representa aqui o Planeja Terê. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios, os muitos desafios que Teresópolis tem que enfrentar para se tornar uma cidade mais sustentável. Eu gostaria que o Rodrigo se apresentasse e apresentasse também o Planeja Terê. E, eu já vou fazer uma primeira pergunta, que vai ser justamente sobre quais são as pautas em que o Planeja está envolvido no momento, tá? Beleza. Bom, Zusa, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né, para estar aqui falando sobre o nosso movimento, que a gente considera muito importante para o momento que a gente está vivendo no município, e eu vou explicar isso daqui a pouco, mas queria agradecer vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa mobilização, assim, pessoas querendo pensar o lugar onde vive dessa forma um pouco mais ampla, sabe? Pensar o município, pensar o ambiente. Então, eu fico feliz por esse grupo que eu considero que eu tenho tanto carinho e acho que tem pessoas tão inteligentes, é um grupo com tantos desafios, né, e que enfrenta esses desafios. Me chamar aqui, eu fico orgulhoso por isso. Obrigado por esse convite. Aceitei prontamente e o farei sempre. Então, cara, o Planeja Teria, o que acontece? A gente estava aqui, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente estava no Conselho das Cidades, fazendo as participações das reuniões do Conselho, dando nossas opiniões, etc. e tal. Só que a gente viu que existia um grupo organizado dentro da prefeitura, junto com uma série de empreendedores, e que tinham várias pautas sensíveis ao município, que a gente vinha conversar, digamos assim, livremente, né, para cada um dar sua opinião, etc. e tal, e não era isso que a gente via o cenário do Conselho das Cidades. E o que era isso? Primeiro, era a questão de você ficar botando prédio em lugares que você não pode botar prédios, entendeu? De acordo com o zoneamento. Parque do Imbuí, Posse, Cascata e tantos outros bairros que você não poderia botar prédio, mas você tinha ali um grupo que estava pensando numa lei para poder permitir isso. A gente tinha o espaço da Sudantex, que era um espaço que já tinha sido, inclusive, dado para o município, mas que o Arley tinha revogado essa lei, né, e criado uma outra em cima, voltando a região da Sudantex para o antigo dono, né, que era a Dona Isabel. E também a gente viu as discussões das águas, né, da privatização das águas. Então, esses eram grupos espalhados, sabe? Tinha o pessoal que estava discutindo água, o pessoal que estava discutindo Sudantex e o pessoal que estava discutindo prédios não aqui no bairro, né? O ponto definitivo que a gente viu aí foi o seguinte, foi que a gente viu que não tinha ninguém pensando na habitação da população, né? O município chegou a contratar e foi elaborado um plano de habitação de interesse social, o PLHS, só que ele não foi votado. E nesse plano ele deixa bem claro, apesar de não ter sido votado, ele é uma fonte de referência. E ele deixa bem claro quais seriam as prioridades do município, né? Que são as comunidades de baixa renda, que você precisa reformar aquelas casas, fazer a regularização fundiária de Quinta Lebrão, Fonte Santa, Serrano, etc. e tal. E, bom, quando a gente viu que tinha esse grupo que estava pensando e que todo mundo concordava com a outra pauta, né? Quer dizer, o cara que estava discutindo a HS concordava que a Sudantex precisava ser um parque urbano para todo mundo. O cara que estava na Sudantex estava olhando com uma enorme desconfiança sobre as questões das águas, etc. e tal, a gente montou o Planeja Terê. E foi assim, um sucesso em termos de reunião de pessoas que estavam querendo mudar a forma com que a gente fazia as coisas aqui no município. Então, essa é a origem do Planeja Terê, e que hoje continua com essas pautas, né?
a privatização das águas, a área da Sudantex e um plano de urbanização para o município, a gente continua com essas pautas e adicionou também a questão da mobilidade, que a gente acha super importante, tinha gente envolvida. E o Planeja Terê é hoje isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se queria. Respondeu bem. Eu acho que a gente pode ver as entrelinhas desses assuntos, né? Começando por um assunto, você já falou um pouco do zoneamento, mas vamos começar pela Sudantex, que é um assunto de um interesse assim muito grande, uma área enorme dentro do centro da cidade, talvez a última área daquele tamanho, né? E que está nessa briga judicial. Explica um pouco para a gente aí, historicamente, assim, né, para as pessoas que não sabem, né, que foi uma fábrica e em que ponto está esse imbróglio. Pô, maior prazer. A Sudantex é uma área que eu fico assim imaginando. Eu fico me imaginando na Sudantex vovô, sabe? Eu fico ali imaginando eu dando uma passeadinha. Eu quero dar uma volta e levando netinhos, etc. Que os moleques estão crescendo, né? E a Yaya já está com 6 anos de idade, assim, então. Mas o Lucas, então, está com 17 agora. Mas eu fico imaginando eu levando crianças para esse lugar, entendeu? Porque, assim, não, Teresópolis ele está num momento X que a gente pode se transformar num município muito bacana em termos urbanísticos e de espaço verde, mas a gente pode se tornar também uma porcaria, assim, um inferno, sabe? Se a gente entupir de prédio, etc. e tal. Então, existe nas entrelinhas desse debate, o que existe é compra de terra. É compra de terra. Existe um setor aqui, que é mais abastado aqui do município, que está comprando as terras do município inteiro, está metendo prédio tudo quanto é lugar. A Sudantex ela entra um pouco nesse contexto. Por quê? Porque o grupo que hoje reivindica a Sudantex, que é o antigo dono da Sudantex, o objetivo dele é construir prédio ali. E aí, quando a gente pensa na urbanização da cidade, a gente olha para a Sudantex, pela localidade dela, ela seria assim, um lugar perfeito para você botar um parque urbano que permitiria, inclusive, você adensar aquela região, entendeu? Você adensar um pouco aquela região. Porque, assim, a gente tem que saber que, olha, nós vamos... Está vindo gente para cá. Então, a gente tem que saber como a gente aloca essas pessoas. E aí o município pode tomar uma decisão. Não, nós vamos fazer que nem alguns estados, municípios americanos, que é espraiar, sabe? Vamos espalhar, vamos manter tudo casa e vamos... Daqui até Vargem Grande vai ser tudo desmatado para ter condomínio daqui até lá, por exemplo. É uma decisão que eu não concordo. Outro tipo de decisão, que é a decisão de São Paulo, Ribeirão Preto e outros municípios, é você criar um certo adensamento no centro da cidade, você criar alguns adensamentos. É uma opção também. Só que para você fazer um adensamento de uma forma que seja positiva, assim, né? que seja menos negativa, você precisa de espaço verde, você precisa de espaço urbano para as pessoas irem, porque senão vira um caos, sabe? As pessoas vão ficar correndo enquanto outras estão de sacola na mão, enquanto um está levando um filho no carrinho ali para passear e não consegue porque tem carro estacionando, aí um casal de senhorzinho está andando na rua, mas não tem uma bicicleta passando. É caos, entendeu? E o que aconteceu na Sudantex? A Sudantex, em 2011, um pouco antes da tragédia, 2009, acho que eu não estou lembrado direito agora, mas foi feito um decreto de utilidade pública para aquela região e transformou a área da Sudantex como sendo uma área pública, né? Uma área que teria uma destinação pública pelo governo municipal da época. Por que isso? Porque aquela área tinha sido de uma fábrica da Sudantex, Sud American Têxtil, e ela fez uma lambança ambiental gigantesca. Assim. Ela passou muito tempo jogando tinta, jogando produto químico pesado no Paquequer,
e isso fez com que ela tivesse multa, com que a fábrica fosse fechada, etc, etc. Então, essas foram as considerações que levaram a você retirar aquela área das mãos do antigo proprietário e passar para o município. Só que o Arley acabou com essa lei, com esse decreto, fez um decreto que acabou com esse decreto e trouxe essa área de volta para o proprietário. Quando chega em 2018, final de 2018, a gente começa a ver uma movimentação dentro do Conselho das Cidades para poder aprovar a outorga. O que é a outorga? A outorga é o direito de você construir pagando mais. Então, por exemplo, se a gente tem estipulado que o gabarito aqui é de 8 andares, eu posso ultrapassar esse gabarito se eu pagar mais algum dinheiro. Se eu posso ultrapassar 2 andares, 2 dinheiros. Então, isso aí foi assim, digamos que a isca, a ponta do iceberg que a gente viu. A gente olhou aquilo, a gente achou estranho, a gente falou, pô, isso aí então deve estar no acordo, né, que foi assinado. Acordo que ninguém nunca tinha visto esse acordo. Isso aí já era meio de 2019. Ninguém nunca tinha visto esse acordo assinado. E a gente falou, bom, isso aí deve ser em relação ao acordo. E a prefeitura falou, não, isso tem nada a ver com o acordo. Os representantes da prefeitura, isso não tem nada a ver com o acordo, isso é uma coisa de outorga onerosa, é outra coisa que a gente estava fazendo outorga onerosa só para aquele bairro. E aí a gente foi um pouco mais a fundo, eu não vou explicar os detalhes que aconteceu nas reuniões, talvez cabe em outro lugar, mas o que acontece é o seguinte, o que a gente descobriu quando a gente foi a fundo é que o acordo da Sudantex, ele prevê, a empresa está devendo hoje 22 milhões, quer dizer, devia em 2014 22 milhões de reais para o município e para a Justiça, que hoje dá mais ou menos 30 milhões de reais. Ele está devendo isso, esse dinheiro deveria ir para o FECAM, e o FECAM com o objetivo de fazer um parque urbano, um parque fluvial na área da Sudantex. Esse tinha sido o acordo de 2011, foi isso que nós tivemos, inclusive, uma indicação legislativa do Carlos Mink. Esse era o caminho. E qual foi o acordo que o Clausen fez? Desses 22 milhões, né, que ele não fez a correção monetária, mas desses 22 milhões, 6 milhões ele compraria um túnel, 6 milhões ele alugaria uma área, aquele túnel velho, sem muito sentido, 6 milhões de reais ele alugaria um espaço, que seria o Educapark, onde você teria que construir um prédio ainda para poder chamar as universidades para lá, e 10 milhões ele compraria ele ficaria da área ali do parquinho que ele quer fazer. Esse parque agora, ele é um parque projetado de 12 mil metros quadrados, a área era 164, a gente ficaria com 12 mil metros quadrados, e esses 12 mil metros quadrados ficaria exatamente na mata ciliar. Exatamente, ele é dentro daquela mata na beira de rio. Não há a menor garantia de que você vai conseguir licença para fazer aquilo, se você vai conseguir autorização do INEA para fazer aquilo. Porque a faixa marginal de proteção daquela região ali é mais de 10 metros. Então, a gente ficou com um parque pequenininho e que é incerto de você conseguir fazer, com túnel e com aluguel de uma área por 20 anos. É aluguel. Ou seja, a sociedade ia ficar com um pedaço que não ia ficar, ia ficar proibido de ser usado. Essa que é a verdade. De ser construído. A gente, na incerteza, digamos assim, a incerteza de ser construída. Mais o aluguel do Educapark, que, assim, é um aluguel duvidoso, porque é um aluguel compulsório de 20 anos por 25 mil reais a mensalidade. Então, assim, é um negócio que você pode fazer, eventualmente, até independente de acordo jurídico nenhum. Será que você não consegue alugar um prédio por 25 mil reais um mês, sabe? A prefeitura com um contrato longo, etc. e tal? Acho que a gente conseguiria. Eu não conheço aluguel de prédios, né? Mas, de qualquer forma, é um valor robusto. E a gente viu essas inconsistências. E, na verdade, aí que começa, digamos assim, as entrelinhas da raiva, sabe? Podemos dizer assim, da raiva. Porque a gente descobriu que, na verdade, aquele negócio da outorga que a gente estava falando, né, que estava passando ali na prefeitura, no Conselho das Cidades, aquela negociação da outorga para a gente aprovar a lei da outorga para o futuro bairro Jorge Marcha,
não era apenas um detalhe, não era apenas, digamos assim, acessório do acordo assinado do Clausen. Ele era condição sine qua non. Ele era condição para que a empresa fizesse o prédio administrativo da prefeitura. Tá? E aí está lá no contrato, no acordo isso assinado. A prefeitura ou a municipalidade se compromete a aumentar o gabarito da região, e isso era condição para eles poderem montar o CANT. Aí a gente falou, pô, estamos sendo enganados aqui. Tá acontecendo alguma coisa que a gente está sendo enrolado aqui. E, bom, então, no final das contas, o que nós temos hoje é esse acordo já assinado pelo Clausen, já há um ano aí com a empresa, mas a gente está recorrendo judicialmente e vamos começar agora uma campanha para poder ter aquele parque para a gente, sabe? Para a gente poder ter aquele parque público, fazer com que ele seja um parque para todo mundo, né? Esse é o objetivo principal. E era isso que eu ia perguntar agora. Existe uma maneira de nós, cidadãos de Teresópolis, sociedade, pressionar a prefeitura com uma maneira assim mais incisiva? Sim, então, o que acontece? A gente é movimento social, a gente quer fazer muita coisa, mas às vezes não consegue, né? O que acontece, se alguém quiser realmente participar, vem para o LGTRE, sabe? Vamos fazer essa campanha junto. Mas se não for essa a expectativa, a gente está lançando aí nas próximas semanas uma campanha que a gente espera ter adesão. E aí sim, essa campanha está toda sendo pensada em termos de logo, camisa, adesivo. Então, todas essas ações que a gente faz, sabe? Usar uma camisa, botar o adesivo no carro, quando tiver abaixo-assinado, assinar o abaixo-assinado, quando a gente chamar para uma live e ir numa live, tudo isso são ações bem interessantes, né? A política é isso. Muita gente não gosta da política, eu também não gosto, mas é uma forma de você sensibilizar, né? Esse tipo de política você sensibiliza um cara que é sensível à política, né? Que são os políticos. Então ficou redundante a frase, mas é porque o político ele é sensível à opinião pública, sabe? Ele é sensível, é diferente de um empresário, por exemplo, ou de um ditador que está pouco se lixando para a opinião pública. Então, eu acho que a maneira mais natural de participar, Zusa, é essa, sabe? A gente, quando for lançar a campanha, as pessoas entrarem, comprarem a camisa, botarem nos seus carros os adesivos, e aí a gente vai ter esses chamamentos assim, sabe? Olha, gente, hoje é um dia importante por causa disso, vamos todo mundo no Facebook, no YouTube, etc. e tal. Enquanto tem pandemia, né? Quando acabar a pandemia, a gente cria uma passeata, algum movimento mais corpo a corpo aí. Perfeito, Rodrigo, porque esse movimento da Sudantex, ele é muito importante para a cidade, assim, sabe? É muito importante. Eu acho que Teresópolis realmente merece ter um parque daquele tamanho, assim, um parque robusto, sabe? E que uma maneira também de brecar a especulação imobiliária ali, né? Porque Sim. aquilo ali é o que você falou, pode ser um novo bairro, né? Se deixar rolar, vai virar um bairro, né? Mais um bairro de classe média. Não, eu não, tipo assim, o detalhe dessa história é que, tipo, a empresa de um determinado cara, Carregal, ela fez um projeto para aquela área. Logo depois do acordo, ela fez um projeto e botou esse projeto no Facebook, que tinha 26 prédios. 26 prédios. E esse cara, o dono dessa empresa, era irmão do secretário de governo do Clausen, sabe? Então, e aí quando depois a prefeitura vem dizer não tem planejado prédio aqui, etc e tal, ou muitos prédios não estão planejados aqui, você não consegue enxergar isso quando você lê os acordos. Assim. Não tem ninguém dizendo que não pode ter. Se o cara propuser 26 prédios estiver dentro do Código de Obras, por que a prefeitura não vai dar? Entendeu? Então, essa é a lógica. Assim, não tinha nenhum documento dizendo, olha, aqui vai estar limitado para 7 prédios, 5 prédios. Não tem nenhum documento dizendo isso. Tem apenas esse projeto para botar 26 prédios ali naquela área. Até assusta, né, cara? Uma área que pode ser um parque urbano, tu meter 26 prédios A Marilu levantou a mãozinha aqui. Você quer fazer uma pergunta, Marilu?
Não, eu só queria dizer assim, eu vou sair e vou voltar para botar meu nome, no invés de ficar com o nome do aparelho, Ok, tá? ok. Então, Rodrigo, próxima pauta. Eu acho que a gente também poderia falar de mobilidade e privatização da água. Eu acho que mobilidade eu não sei nem eu não eu tô por fora assim. Privatização da água eu já tive nos debates aqui do Planeja, já estou mais por dentro. Agora, essa questão da mobilidade, né? A gente só tem essa avenida, né? Lá na cidade, né? Lá no centro, né? Falando do centro da cidade. E na pandemia eu percebi que a cidade inchou muito, né? Todo mundo veio para a Serra, né? Quem podia, logicamente, passar a pandemia para cá. E isso deixou o centro muito inflado, vamos dizer assim, né? Eu não costumava pegar trânsito além daquele horário que é 5h30, 6 horas da tarde, e aquele horário da chegada da cidade, que é 7h30, 8 horas. Agora, é, eles ficou mais difícil assim as entradas e saídas. Tem aquela ciclovia ali que é uma coisa perigosa, ficou meio capenga aquilo dali, né? E o trânsito em volta, né? As gambiarras que a gente faz para chegar para ir de um bairro a outro, né? Vai lá por cima, pega o Tenente Luiz Meireles, tal. E queria saber como é que vocês estão pensando isso, essa questão da mobilidade. Então, assim, o problema é que quando a gente tem discutido mobilidade, principalmente com o poder público, ele tem se limitado a discutir sobre empresa de ônibus, né? Sobre como é que a gente vai, como é que vai ser o ônibus, etc. e tal. A gente sabe que mobilidade não é só isso, né? E ela é consequência da urbanização do município. Então, assim, aquela ciclovia é terrível. Eu acho aquela ciclovia terrível. Foi a Bela mesmo que... A Bela está aí? A Bela que me chamou a atenção por um detalhe muito importante, que é o seguinte, a ciclovia fica do lado esquerdo da pista. Ou seja, quando o cara corta para poder ultrapassar, ele vai dar de cara com a ciclovia. A gente teve várias discussões aqui em casa para deixar o nosso filho andar naquela ciclovia ainda. Tinha 14 anos, acho, na época. Ele queria ir de skate, e a gente olhava 15 anos. E a gente olhava aquela ciclovia e ficava apavorado, entendeu? Até porque teve fatalidade já lá, né? Até de uma pessoa próxima aí, da maioria, o neto de uma pessoa próxima. Então a gente ficou... eu acho muito ruim aquela ciclovia. Agora, como é que a gente faz para pensar a mobilidade no nosso município? A gente tem que pensar onde a gente vai querer botar as pessoas no município, né? Então, se você quer criar um ambiente de ciclovia, você tem que saber onde você vai botar essa ciclovia e saber que ali, naquela ponta final dessa ciclovia, vai ter aquele determinado número de pessoas morando, ou projetar o aumento daquele município para lá. E não é assim que a gente tá fazendo, né? Eu acho que a mobilidade precisa de uma atenção técnica, inclusive, muito específica, muito especial ali, porque, cara, se você consegue se locomover em São Paulo, meu amigo, você consegue se locomover em qualquer lugar. Só que a gente quer se locomover melhor, entendeu? Então, a gente precisa ter análises técnicas de como fazer essas idas e vindas aí do munícipe. E eu concordo contigo, assim, nós estamos muito mal em termos de trânsito. Eu peguei outro dia um trânsito no sábado, ali no começo da reta, de meia hora. Sábado, 11 horas da manhã. Foi de meia hora para sair no final da reta e chegar até ali na altura do antigo fórum, sabe? Na Calçada da Fama. Um absurdo para uma cidade como a nossa. E eu não vejo como isso tende a mudar se nós não pensarmos muito sobre como é que a gente pode ir e vir, porque a cidade está inchando e eu não estou vendo planos para você alterar isso. Eu vejo planos sobre negócios de ônibus, né? De como que você trata o ônibus, etc. e tal. Mas isso não é o suficiente, sabe? Porque você não vai conseguir transferir todo mundo que tem carro para um ônibus. Você tem que ter, a principal palavra aí que eu vejo em mobilidade é ciclovia. Eu acho que Teresópolis tem aí uma vasta área que a gente pode ter um circuito de bicicleta que vai ajudar muita gente.
A Bela está com uma mão levantada, quer fazer uma pergunta, Bela? Pode desmutar você aí e perguntar. Sim, querido Rodrigo, obrigada, muito obrigada por estar aqui. Muita admiração pelo teu trabalho, pela tua luta. E tem uma coisa que eu acho que... Bom, primeiro, só um comentário acerca, né, da ciclovia, tá aí do lado esquerdo, né, da nossa mão de trânsito. Eu acho que importante seria que os retornos fossem para a direita, né? Enfim, a gente está muito mal acostumado, né? A gente já está no carro e tem que fazer esse retorno para a esquerda é a mão mais rápida, né? Então, cara, você, além de tudo, você ainda faz o retorno para a esquerda. Então, o retorno tem que ser para a direita, nem que você tenha que dar a volta no quarteirão para poder atravessar a faixa, né? Quer dizer, é tudo muito mal pensado nesse, só complementando aí. Mas é porque tem uma coisa que a minha pergunta é que tem uma coisa que se sobrepõe nos nossos trabalhos com relação ao licenciamento e com relação ao que está acontecendo muito na cidade, que é a autorização da supressão de vegetação de uma forma inacreditável pela prefeitura, e isso está caindo no colo do parque, inclusive por conta de autorizações que a gente tem que dar, porque a prefeitura não tem coragem de autorizar, né? Muitas vezes a Secretaria de Meio Ambiente não autoriza, e isso cai no colo do parque por um nexo causal que essa cobertura de vegetação teria com um corredor com a vegetação do parque. Né? Então, eu queria que você comentasse aí como, inclusive, como pessoa experiente, né, em licenciamento, e como que a gente resolve isso, porque isso está caindo do nosso colo e a sociedade está cobrando isso da gente, né? Enquanto analistas ambientais do parque. E, enfim, por favor, help me. Podemos ir, esse assunto aí é um assunto denso, né? Vamos para ele, então. Bom, o que a gente enxerga, Bela? Eu trabalho há 15 anos no licenciamento ambiental, já trabalhei com hidrelétrica, linha de transmissão, rodovia, em parte, não muito, graças a Deus, que é um dos maiores pepinos que a gente tem. Estou trabalhando com petróleo agora, então eu tenho mestrado em licenciamento. Acho que eu vou falar logo o maior alerta que nós precisamos ter. Nós não seguimos a lei da Mata Atlântica. Não seguimos a lei da Mata Atlântica. Então, qualquer corte de árvore que nós temos hoje, a gente, por decreto, olha que loucura, por decreto, a gente permite que a troca seja feita de árvore por tinta de impressora. Então, vocês precisam ter muito cuidado, Bela, para autorizar algum corte de árvore e saber como é que vai ser a compensação dessa mata cortada, né? Esse é um problema que a gente discutiu ontem
na reunião da Câmara Municipal. Bom, a gente investigou depois as leis que foram ditas lá. Na verdade, a gente está se negando a se manifestar. Ótimo. A gente primeiro acha que a prefeitura tem que se manifestar. Aí sim a gente vai dar. Aí sim a gente se manifesta em cima da manifestação. Mas a gente não está querendo botar o nosso na reta, já que o órgão licenciador ele é municipal, né? Tá ótimo, ótima postura. Porque a lei da Mata Atlântica fala, você não pode cortar árvore de estágio de sucessão secundária, de qualquer estágio, inicial, média e avançado. Você não pode cortar essa árvore sem replantar. Aí você tem um regramento do Estado que fala que você não pode fazer esse corte, e aí explica com mais detalhes de como é que se faz essa compensação. O INEA 89, o decreto de 89, por exemplo, fala, não, desculpa, a portaria 89 do INEA, que regra essa situação, ele fala, olha, se for fazer corte de árvore de Mata Atlântica, você precisa ter um plano de reposição florestal. A gente não viu em nenhum licenciamento que nós observamos aqui, nenhum plano de reposição florestal. E são planos simples, que faz o estudo fitossociológico ali daquele ambiente, e diz quanto de volume, quantas espécies existem, etc. e tal, quais são as espécies, qual o número, e fala, olha, isso aqui nós vamos replantar naquela região daquela forma. Ou então, uma outra coisa que pode fazer, e isso a gente já viu, uma outra coisa que pode fazer é o empreendedor, quer dizer, já viu não, a gente já soube que existe, é o empreendedor comprar uma área dentro de uma unidade de conservação em função da regularização fundiária, né? Porque às vezes você monta uma unidade de conservação, mas você não faz a indenização dos proprietários de uma forma adequada. Então, a lei da Mata Atlântica prevê isso, né? Você poderia também comprar áreas dentro da unidade de conservação e repassar isso para o ente federado. E a gente vê aqui em 2019 apareceu um decreto quer dizer que não passa pela Câmara Municipal, a gente vê um decreto que o prefeito autoriza você cortar a árvore e trocar por bens e serviços. Então, quando tem vários bens e serviços que estão sendo colocados aí na sociedade, por exemplo, reflorestamento, paisagismo no horto, o livros de unidades de conservação, thinner para impressora, e várias coisas dessas são feitas em função de compensação ambiental que foi permitido corte de árvore. E esse problema aí é um problema assim, dramático, eu acho, do município, sabe? Eu já vou aproveitar isso, se o Zusa me permitir, eu posso engatar num assunto aqui, Zusa? Eu vou engatando aí, se você quiser você me interrompe, tá? Fica à vontade. Tá. O que acontece? Que é um dos pontos fundamentais do nosso debate, né? Teresópolis é uma cidade atraente, né? Ela é atraente porque ela é bonita pra caramba, um cara hoje de classe média que moraria talvez, sei lá, um quarto num bairro periférico, num bairro subúrbio do Rio de Janeiro, vem para cá e mora numa casa do lado da mata, entendeu? Tem vários bairros que você consegue ainda, que uma classe média consegue vir aqui e morar bem, entendeu? Nós temos nós não temos uns índices de violência como se tem no Rio de Janeiro, você tem apartamentos um pouco mais baratos, mas ela é distante do Rio, e isso é um impedimento gravíssimo para as pessoas virem para Teresópolis. Foi o meu, inclusive. A gente relutou um pouco vir para cá porque tinha muitas coisas a serem feitas no município do Rio. Com a pandemia e o estabelecimento mais sólido de uma relação de trabalho online, isso facilitou muito. E desde o começo da pandemia, a população de Teresópolis tem crescido e a gente começou a encarar engarrafamentos, etc. e tal. É importante a gente ver isso, sem o retorno normal das aulas. Então, várias aulas retomaram, mas todas as escolas ainda apresentam a possibilidade do cara fazer online. Tem muita gente que está online, a gente aqui está online, entendeu? Então, a gente
Rapaz, eu fiquei mudo aqui porque me ligaram aqui. Eu não sei resolver isso. Levei até um susto, rapaz. Não. Então a gente não viu esse momento chegar, que é todas as pessoas na rua. Isso aí eu acho que vai ser um susto para todo mundo, porque quando botar a Teresópolis funcionando a pleno vapor, a gente não tem a menor estrutura para isso. E realmente, quando você cria a oferta e demanda funciona assim, né? Você tem muita oferta para pouca demanda, os preços caem, certo? Só que tem uma outra relação de oferta e demanda. Quando você tem muita oferta e os preços caem, aumenta a demanda. E é o que está acontecendo com os apartamentos aí de R$1.000, R$2.000 de aluguel, entendeu? Você está ofertando mais esses apartamentos, então, e aí teve uma tendência de queda e está havendo um aumento de demanda. Então, o aumento de demanda ele vai forçar um aumento de oferta. E é isso que a gente está enxergando. Hoje está difícil você alugar apartamento aqui em Teresópolis, nesse nível aí dessa classe média, porque Teresópolis está cheia. E a gente está explodindo de prédio. Em Teresópolis, hoje, tem mais de 120 pedidos de licenciamento para prédios e condomínios horizontais. 120. Onde é que a gente vai botar tudo isso? E você pensa isso aí no primeiro distrito, tá? Que é aqui, ó, sei lá, de Albuquerque para cá, alguma coisa assim. Porque isso não é para Vieira, não é para Bom Sucesso, é para cá. Então, são 120 prédios e condomínios que vão se instalar por aqui, né? No primeiro distrito. E esses prédios são esses apartamentos, etc. e tal, são apartamentos de 180 mil a 230 mil. E aí, qual que é o problema disso? Você aumenta a oferta desse tipo de imóvel. Quem compra esse imóvel não é o cara da Quinta Lebrão, da Fonte Santa, do Fischer, não é esse pessoal. Então, você não resolve o déficit habitacional. A área que você poderia usar para diminuir o problema do déficit habitacional, criando mais oferta de imóveis, por exemplo, para essas pessoas, essa área está ficando cada vez mais cara, porque tem uma pressão aí, uma disputa comercial em torno da área, e você está simplesmente inchando o município com esses prédios. Em paralelo a isso, você vê essa articulação do governo em termos de desmatamento, de você permitir esse tipo de troca de árvore por thinner. Então, você criou, aqui em Teresópolis, está criado um ambiente de especulação imobiliária e colocação de construção civil em tudo quanto é lugar. Por outro lado, a prefeitura já vem há um determinado tempo, desde 2019, quando a gente era do conselho, propondo uma lei de habitação de interesse social, onde você retirava qualquer necessidade de planos, por exemplo, urbanísticos, completamente desimpedido em termos de zoneamento, e esse é o arcabouço legal que a gente vive hoje, e é por isso que nós estamos vivendo esse boom de imóveis que estão acontecendo. É simplesmente isso. Agora, as consequências disso, a gente já viu isso acontecer em tudo quanto é lugar no Brasil. Acho que quem morou no Rio de Janeiro viu isso. O que a gente está vendo acontecer é um boom de imobiliário. É um boom imobiliário. Só que quem está organizando esse boom? Essa que é a questão-chave. Que nós vamos precisar crescer, nós sabemos, faz parte das migrações, da nossa geografia. Nós vamos crescer. Quem que vai conduzir esse processo de crescimento? Ou seja, quem que vai determinar quais áreas vão crescer, quais áreas não vão, quais áreas vão manter suas características, etc. e tal? Pode ser a população. Nós temos leis para isso. Existe o plano diretor, existe a lei de zoneamento, existe a própria lei de habitação de interesse social. Todas essas leis estão em pleno debate hoje. Então, a gente tem condições hoje, reais, no município de hoje, dependendo da correlação de forças que a gente conseguir, de fazer uma discussão democrática e popular em termos do que a gente quer para o nosso município. Enquanto a gente não faz isso, o que acontece? Quem que dá a diretriz do desenvolvimento da cidade? Os empreiteiros, que conseguem comprar barato e tentam vender caro. A lógica é essa. Ainda mais apoiado com esse arranjo legal feito pela prefeitura. Então, quem está conduzindo o crescimento da cidade não é um planejamento.
É a oportunidade. É a oportunidade de alguém comprar uma determinada terra e subir um prédio ali, entendeu? Eu não vejo como a gente vai conseguir sair, Teresópolis sai desses próximos 2 anos aí, como que Teresópolis consegue enfrentar 120 prédios e condomínios horizontais e ficar da mesma forma que estava, sabe? Eu acho que a gente tende a ter a destruição, por exemplo, dessa parte aqui inteira, Cascata do Imbuí, Posse, Parque do Imbuí. Isso aqui eu acho que, se a gente não conseguir fazer esse planejamento popular e democrático, essa região aqui inteira ela vai se transformar em outra coisa, de um lugar de prédios. E você não tem infraestrutura, você não tem estrada, você não tem saúde, você não tem educação, saneamento básico não existe também. É isso que a gente está vendo aí, como é que a gente vai combater isso. Por isso que o Planeja Terer existe. É para combater isso. Poxa, Rodrigo, questão central do debate é essa, da especulação imobiliária e tudo que isso acarreta, né? Porque é isso, você constrói para uma classe média que está chegando, ou seja, o cara que está morando lá na Quinta Lebrão vai continuar lá, né? Você não resolve a questão das moradias de baixa renda e você atrai pessoas para uma cidade que tem uma rua central, cara. Isso me espanta, né? Você Não, vai e para aqueles aí, bairros ali, agriões ali atrás, onde a classe média está se estabelecendo, Pimenteiras ali. Poxa, aquilo ali, cara, é uma rua de cidade pequena, como era Teresópolis, né? sim, Paralelepípedozinho tal, e já tem estacionamento dos dois lados nas ruas ali de trás, então uma questão já se torna uma coisa grave, porque você falou uma coisa que é importante. Teresópolis está funcionando meia bomba, né? Escolas fechadas, comércio mais ou menos, né? Quando a gente voltar a abrir as escolas de novo, a gente vai ter um susto realmente, porque o número de pessoas circulando naquele centrinho que é pequititinho, com certeza dobra com exatamente. tranquilidade. E eu vejo eu que já moro aqui em Vargem Grande, bem afastado, já os condomínios ali em Albuquerque, na estrada mesmo, não ficam nem já uma movimentação de condomínio que é preocupante, que é o nosso próximo assunto, que é falar de saneamento básico e a água, Bora, né? bora. Porque a gente não pode continuar, o Paquiaquer já não aguenta mais, né? É. Mas a gente está falando de lençol freático, estávamos falando de. E aí tem a questão também dos venenos, e aí já vai para mais para longe. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. E aí, pô, eu queria que você falasse um pouco disso, essa questão dessa Saneamento. de saneamento básico e dessa privatização da água que está acontecendo aí no momento. Eu sou totalmente contrário à privatização da água. Acho que é um recurso que a gente precisa ter em mão do poder público para poder negociar, manejar, gerenciar, sabe? Por exemplo, qual o principal problema de água que eu vejo? De abastecimento de água. Quando a gente pensa em saneamento, a gente tem que pensar que existe o abastecimento da água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a coleta de resíduos sólidos. Esses 4 componentes fazem parte de quanto a gente chama de saneamento. Popularmente, a gente fala de saneamento, basicamente a gente está pensando em esgoto, e algumas pessoas pensam em esgoto e abastecimento de água. Então, sobre o abastecimento de água, Teresópolis vive uma contradição profunda, sabe? A gente já identificou isso há um tempo e é algo assim dramático que a gente ainda não tem estudo sobre isso. Porque o que acontece? O que acontece? A nossa água, 80% da água que a gente consome no primeiro distrito aqui, ela vem de Vieira, Vargem Grande, Bom Sucesso. É o Rio Preto que vem dessas regiões, carregam até antes de entrar em contato com o Paquequer, dali a SEDAI bota uma bomba, puxa isso e manda aqui para a gente. Então,
entende o mínimo, quem já passou por Vargem Grande, por exemplo, em alguns dias, vê o que acontece nas lavouras. Assim. Nossas lavouras são abarrotadas de agrotóxico. Eu sempre gostei desse papo de comida orgânica, etc. E tal, parada. Sempre foi uma coisa que me deixou, digamos assim, me dava um caminho para uma vida feliz, por mais que eu não consiga seguir todos esses caminhos aí da natureza, do bem-estar, etc. E tal, mas eu achava a comida orgânica importante, isso é importante. Só que depois que você vai nessas regiões e você vê no dia, que você vê o cara jogando o veneno ali no dia, você toma um susto, porque é um cheiro, é uma coisa assim que você fica assustado com aquilo. E esses bairros eles usam muito agrotóxico, sabe? A Roundup na beira do rio para cortar a mata ciliar. Então, e esses agrotóxicos vão para o rio, vêm para o Rio Preto, a gente bobeia isso e bebe. A gente bobeia isso e bebe, toma banho, e dá banho em bebê, entendeu? Lava cabelo, etc. Então, qual o primeiro passo, se você quer resolver o problema de saneamento dessa parte de abastecimento, o primeiro passo que precisa ser dado, antes de mais nada, é você reflorestar os rios que estão de Vieira, Bom Sucesso, Vargem Grande. Você fazer uma enorme campanha em termos de trocar os agrotóxicos por produção um pouco mais orgânica, familiar. Aí é toda uma lógica de que não é só questão do orgânico, mas é a lógica de produção, etc. Então, olha só, para a gente resolver a água, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era tentar ajudar e transformar um pouco a nossa própria agricultura. Era o primeiro passo para a gente dar, para a gente ter uma água de boa qualidade. E esse seria o primeiro passo. Agora, vamos falar mais especificamente. E aí, sim, e quando você não tem o gerenciamento da água, como é que você faz isso? Como é que você negocia? Como é que você negocia, por exemplo, com um agricultor que você vai obrigar ele a fazer essas coisas? Ou como é que você vai fazer a negociação do tipo, olha, eu vou permitir que você utilize essa água aqui, não para sua lavoura, mas para sua casa. Você utiliza essa água aqui durante tantos anos, mas fazer um programa de metas de diminuição de agrotóxico, alguma coisa assim. Você, quando tem um recurso da água na mão, você pode negociar isso, entendeu? Como é que está esse edital da água? O que acontece? Existe uma coisa chamada outorga, é outra outorga. Tá? Tinha aquela outorga lá dos prédios, e agora nós estamos falando da outorga da água. Como é que é essa outorga? É o direito do cara explorar a água. Então, a empresa paga uma outorga para poder explorar a água. Essa outorga vai para a mão do chefe do executivo do ente federado, né? Seja ele município, no caso da SEDAI, foi para o governador do estado. E o que acontece? Esse é um dinheiro que sai da água e vai para a mão de um político, para ele fazer as coisas que ele achar que deve ser feita, né? Como, por exemplo, pintar as ruas de preto. O que o governador do estado do Rio de Janeiro vai fazer com o dinheiro que ele recebeu da SEDAI? Entendeu? Quem que está regulando isso? Qual a lei que está regulando? Rapaz. Qual a lei que está regulando isso? O que fazer ainda? Eu vou ter que fazer uma mudança aqui porque minha bateria chegou no fim. Tá me escutando bem? Tá bom? Tá super então, bom. Que bom. O que o Clausen vai fazer com esse dinheiro, por exemplo, da outorga onerosa? Está prometendo umas coisas aí, né? Está prometendo umas coisas aí. Escola, salário, asfaltamento, saúde, unicórnio colorido, essas coisas todas aí. Só que o que acontece? São 60 milhões de reais que é a outorga aqui do município. Esses 60 milhões de reais significa que a empresa vai pagar os 60 milhões para a prefeitura e vai ter o direito de explorar a água. Quem é que vai pagar esses 60 milhões de volta para a empresa? A gente. É a nossa conta de água. Então, na verdade, o que está se discutindo hoje é esse caráter danoso da outorga. Porque, na verdade, uma grande outorga significa uma grande retirada de recursos do saneamento. Esses 60 milhões de reais, por exemplo, que é a outorga do município aqui, a empresa paga para o prefeito isso, começa a explorar a água, começa a receber de volta
o dinheiro das contas de água e esgoto de todos nós e vai cobrir esse rombo que ela teve. Isso aí não é nada... faz parte do negócio, sabe? Não é entrelinha do negócio, ele faz parte do negócio, é isso. O valor da outorga é recuperado mediante o pagamento das contas de água e esgotamento sanitário. Então, é isso que a gente está enxergando essa outorga. Ela é uma forma de, na verdade, retirar dinheiro do saneamento básico, porque a gente vai pagar a conta de água, mas, na verdade, o que a gente está pagando são aqueles 60 milhões que foi para a prefeitura, ou que vai para o governador, e ele faz o que ele achar que deve ser feito, etc. E tal. Então, a gente está pagando outras coisas que não saneamento quando a gente for pagar agora a nossa conta de água. A gente ainda não terminou a leitura completa desse edital, mas o que a gente viu e que chama a atenção? Primeiro, o valor de outorga, que é de 60 milhões, é muito alto. Na verdade, são 60 milhões que saem de investimento do saneamento e vão direto para a prefeitura. O tipo de licitação é a licitação baseada na outorga, ou seja, quem der mais outorga ganha. Então, imagina se a gente aparece aqui um cara dando 100 milhões de outorga. Pô, que bacana, né? A prefeitura vai conseguir ter acesso a 100 milhões de reais. Mas quem que vai pagar esses 100 milhões de reais? O dinheiro do saneamento, cara. É o dinheiro que a gente paga, sabe? No dia a dia. Então, isso é um ponto-chave do processo, é você fazer essa licitação baseada em outorga. A gente acha que não. A gente acha que a licitação deve ser pelo menor preço de tarifa, né? Para poder... Quem é que oferta o menor preço de tarifa é essa pessoa aí, que teria que fazer essa concessão. Isso considerando que a licitação vai dar prosseguimento, né? A tarifa de água que está sendo colocada pela prefeitura é uma tarifa muito baixa, realmente é uma tarifa muito baixa para as pessoas que são do CAD único. Você pagar R$ 18,00 para água e esgotamento sanitário é uma tarifa muito baixa. Entretanto, olha o detalhe da coisa. Tem uma cláusula lá que é condições de validade da proposta. Se a proposta for de uma outorga onerosa de menos de 60 milhões, essa proposta não é nem aberta. O segundo pacote não é nem aberto. O mínimo que o cara tem que dar é 60 milhões. Entretanto, a tarifa não entra nessa cláusula. Então, se o cara apresentar uma tarifa que não seja essa que o governo está sugerindo, a proposta dele vai concorrer. Então, a gente acha que essa questão da tarifa também deve ser condição sine qua non para você ver a proposta, ou seja, tem que estar nessa cláusulazinha ali, entendeu? Junto com a outorga, se ficar outorga, porque a gente acha que tem que tirar a outorga, mas essa cláusulazinha teria que ficar ali. Olha, se você não tiver essas tarifas, você está fora do certame, entendeu? Para garantir essa tarifa. E nós não temos hoje um modelo matemático que consiga configurar isso tudo, sabe? Que consiga configurar uma outorga de 60 milhões, uma tarifa que ele está pagando. Então, essas são alguns indícios de que nós estamos vendo de que essa licitação tende a trazer muitos problemas para a gente. E uma outra informação que a gente está extremamente preocupado em relação ao esgotamento, né? Como é que a gente vai fazer o pagamento do esgotamento. Porque, pelo que a gente viu até agora, existem duas formas de você cobrar o esgoto. Uma é para você retirar o esgoto da casa da pessoa e transferir para algum lugar, por exemplo, as águas de drenagem, né? As galerias de drenagem, que são aquelas galerias que estão para carrear a chuva, que é como Teresópolis faz hoje, né? Os prédios botam as suas águas ali ou direto para o rio. E existe, então, uma forma de cobrar o esgoto você tirou da casa do cara, botou na galeria pluvial, você já está cumprindo uma etapa, que é a etapa o quê? De recolhimento e transporte desse material. E, por conta disso, vai se cobrar 50% da sua conta de água. Depois, quando houver tratamento, aí vai se cobrar 100%. Então, vamos supor aqui que você gasta aí hoje aquele mínimo lá, R$53, que você consome até 15 metros. A partir do momento em que
E se a tua casa ou o teu prédio levar o resíduo, né, do esgoto, fizer o tratamento lá, que geralmente as pessoas fazem, de resíduo de caixa, areia, etc., ou ETEzinha ali do prédio, fazer esse tratamento e levar para a drenagem, a partir do momento que você assina o contrato, a tua água vai passar de 53 para 75, R$ 78, entendeu? Se você usa 20 metros cúbicos, aí, porque a 15 metros cúbicos o valor é de 3,7 a taxa. 20 metros cúbicos, o valor é de 7 ponto não sei quanto, o valor que você multiplicador lá. Então, assim, a partir do momento que assina o contrato, na verdade, a conta de água pode não mudar, e eu acho que é isso que a prefeitura tem alardeado, mas o valor total aumenta em pelo menos 50%. Assim, ó. Sem a empresa fazer um nada, velho. Sem a empresa fazer um nada. Sem ela criar um canalículo para poder tratar a sua água, entendeu? E com detalhe adicional. Quem que você acha que faz quem que é o responsável nesse contrato de fazer a manutenção das galerias pluviais? Te dou uma chance. A empresa ou a prefeitura? Quem que você acha? Fala aí. Abafa o caso, né? A prefeitura, caceta. A prefeitura. Então, olha, a prefeitura. Então, o cara vai cobrar 50% a mais da tua conta em função de um esgoto que ele não vai tratar, mas se você estiver jogando água no rio, você vai ter que jogar para a galeria pluvial, isso vai ser né, cobrado, etc. e tal. Vai inchar essa galeria pluvial e quem tem que fazer a manutenção disso é a gente, é a prefeitura. Então, esses são os primeiros aspectos chaves que a gente está vendo de por que essa licitação ela é um tiro no pé para Teresópolis, sabe? Eu acho que o ponto principal, isso aí a gente tem que se agarrar nisso de todas as maneiras, é você não fazer essa licitação por outorga. Não fazer essa licitação por valor de outorga. Faz por preço, bicho, de tarifa. Quem bota lá os serviços mínimos que tem que fazer e vai por preço de tarifa. Quem conseguir ofertar o menor preço de tarifa, a gente pensa. Só que tem um detalhe geral aí nessa coisa da privatização das águas, é que o modelo anterior que estava colocado e que a gente está engolindo é o seguinte, 25% do valor que a gente vai pagar é de lucro, né? Para a empresa, é lucro, não é investimento, não é pagamento de funcionário, não é nada, é lucro, é para ir para Ibiza, para ir para Paris, é lucro para a empresa, ela faz o que ela quiser com esse dinheiro, entendeu? 25%. Eu não acho que se a gente seja capaz de bancar nesse tipo de serviço um lucro de 25% da empresa para ela fazer. Eu acho que esse é um recurso muito estratégico para o município. A gente pode reformular o nosso interior baseado nisso. A gente pode melhorar a qualidade de água do centro da cidade. Agora, a gente tem que conseguir enfrentar esse desafio, sabe? Porque você conseguir fazer o saneamento básico no município de Teresópolis pode ser a redenção do município, porque você pode gerar emprego a dar no pau, entendeu? Ou pode ser o que a gente acha que está sendo, que vai ser isso, a apropriação de uma empresa da nossa água que vai começar a lucrar desde o primeiro dia e que serviço mesmo a gente vai ter que esperar um pouco para começar a ver, né? Essa daí foi trágico, assim, esse último papo. E sem falar que nesse papo aí não se fala nada sobre tratamento de esgoto, né? Tratamento de esgoto. Então, tem umas metas de tratamento de esgoto, sim. Tem umas metas de tratamento de esgoto, a partir de 3 anos. Então, esses números não estão muito na nossa cabeça, na minha cabeça, porque eu não terminei de estudar. São 482 páginas, né? Mas existe uma série de metas de 5, 10, 30 anos. Que deverão ser cumpridas, né?
que deverão ser cumpridas, porque, assim, é aquela história, né? Dentro de um contrato como esse, como aconteceu já em milhares de locais, existe uma coisa que é a chamada a parte econômica financeira, né? O contrato econômico financeiro. O que acontece? Você prevê meta, você prevê construção, você prevê obra, você prevê tudo isso. Só que tem uma série de possibilidades de você rever isso, ou você rever o valor da água, que é para garantir a estabilidade do contrato econômico financeiro. Isso aí já foi julgado por Tribunal Superior, isso aí a gente tem uma série de jurisprudência que garante que a empresa mantém consegue, ela pode aumentar o preço da água se ela alegar que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está sendo afetado. Isso aí a gente precisa cercar muito direitinho para não ter que passar por isso. Marilu, quer fazer pergunta, Marilu? O áudio, Marilu. Áudio. Obrigada. Esse sistema, Rodrigo, que você descreveu agora, é o tempo seco, né? Ainda tem essa, né? Não existe um número para, tipo, meta para separador absoluto. A gente não viu isso no O que contrato. acontece isso, eu vou só te ajudar aí, Rodrigo, que o tempo seco é usar os canais de águas pluviais. É o que já se faz aqui em Teresópolis. E o ideal é que seja a canalização de esgoto. E tempo seco não existe, não usar o tempo seco, porque me parece que foi já recomendado que Teresópolis não poderia usar esse sistema, porque chove muito aqui. Quando chove, vai misturar água de cocô com água de chuva, vai transbordar como sempre transborda os rios, e nós vamos nadar na merda. Desculpa a palavra, mas a palavra é essa. Tá? Desculpa. Não, porque isso é terrível. Sim, isso é sim. terrível. Esse ponto é essencial, Marilu. Desculpa não ter falado isso. Foi uma briga danada do começo daquele primeiro momento de privatização que a gente teve aqui. Não existe meta para. A gente ainda não viu no contrato meta para a quantidade de esgoto que vai ser tratado em separador absoluto. A gente não viu isso ainda. Olha que incrível. E o tempo seco é isso que a Marilu falou: aproveita a água pluvial, as galerias de águas pluviais, leva para o rio, aí você trata essa água. Só que quando chove, você abre as comportas e você não trata nada, você deixa tudo correr, entendeu? Esse é o problema. E Teresópolis tem uma curva de chuva que é parecida com Londres. Chove pra caramba aqui. Então é isso que a Marilu falou, não é recomendável. E a gente não enxergou essa meta ainda do separador absoluto. Essa não é uma informação definitiva, porque a gente ainda não, precisa ler, a gente lê letra por letra, né? Para poder falar as coisas. A gente não viu essa meta sendo explícita, mas de repente tem alguma coisa nas entrelinhas lá que vai surpreender a gente. Estamos torcendo para isso, inclusive. Estamos torcendo para poder enxergar uma meta lá de separador absoluto de 80%, 90%, alguma coisa assim. Mas nós não vimos. No contrato. Bom, Rodrigo, a gente está caminhando para o final. Queria saber se você tem mais alguma questão para falar, uma coisa muito importante que a gente não tenha debatido ainda. Quero também poder abrir para perguntas, mas não queria também passar de 8h30. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, pode fazer. E já queria te agradecer, porque a gente passou aqui 1 horinha e ficamos sabendo de muita coisa, né? É um volume de questões muito importantes, né? Que é bastante, fica bastante claro assim para a gente esses desafios que Teresópolis enfrenta nesse momento, né? Que não são poucos, né?
Mas aí a Ma- gente espera as perguntas. Eu tenho uma coisa para falar, mas pode ser bem no finalzinho mesmo. Podemos responder as perguntas ainda se tiver aí, depois eu falo. eu estou satisfeito. Já falamos de Sudantex, da privatização da água e do saneamento, um pouco do zoneamento e mobilidade. Eram os assuntos assim que estavam aqui na minha pauta, assim. Então tá. Então, Marilu, está de braço levantado, quer fazer pergunta? Não, eu já fiz, eu já falei. Não sei porque eu estava levantado. Eu tiro. Como é que faz para tirar? Deixa eu ver aqui. Tem que aprender a mexer nesse negócio, né? Então tá bom. Então continua aí. Ó, tirei nada. Agora ficou 2. Caraca, não quero mais nada, não. Daqui a pouco eu estou toda Deixa a sem de... mãozinha aí, beleza. Eu tenho duas coisas para falar, que eu queria aproveitar aqui, tendo a oportunidade de falar. Primeiro é o seguinte, o Planeja Terê está aberto para filiação. Nós somos uma associação, isso é importante as pessoas entenderem, que é o seguinte, nós não somos um clube, sabe? Nós não somos ou mesmo uma associação de uma escola, por exemplo, quando a pessoa, eu não estou fazendo nenhuma alusão, mas existe algumas escolas que as pessoas falam, vou entrar aqui, vou pagar a mensalidade, quero um serviço. Não é isso o Planeja Terê. Planeja Terê é um grupo de moradores que estão a fim de disputar a cidade. A cidade está sendo tomada por tudo isso que a gente já falou aqui, seja ele um empreiteiro de grande porte local, ou seja ele uma big empresa como uma Egea, uma Águas do Brasil, a gente está sendo tomado, nosso serviço, nossos espaços, nossas possibilidades de solução estão sendo tomadas por esses grandes empreiteiros que têm um objetivo deles, natural, de lucro, e a gente está deixando que isso aconteça. E aí a gente está vendo os prejuízos que a gente pode ter, né? Então a gente precisa tomar Teresópolis nas mãos, e aí não é o Planeja, é uma municipalidade, é uma galera grande, sabe? É muita gente que precisa tomar o Teresópolis na mão para planejar o município. Por isso que o nome do nosso grupo é Planeja Terê. Então nós não vamos apresentar um serviço, nós vamos apresentar possibilidade de luta. Isso é muito diferente. A única coisa que a gente consegue oferecer para um filiado ao Planeja Terê é de que ele vai ter 30, 40 pessoas ali dentro daquele grupo, que é mais ou menos o número de hoje, que vai estar disponível para discutir com ele o problema, que vai estar disponível para articular com ele uma ação, que vai estar disponível para organizar o planejamento do município, sabe? Então, assim, eu esclareço isso e peço que as pessoas entrem no Planeja, porque a luta é muito dura, tem muita coisa para se ler, muito debate para se fazer, muito documento para se assinar, e para se assinar, não, isso pode deixar com a gente, que é com a diretoria, mas muito documento para você produzir, sabe, de inteligência que a gente precisa, e que a gente precisa de gente para estar junto, sabe? Nós vamos lançar a campanha, então eu espero, sinceramente, que as pessoas assim entendam esse papel do Planeja Terê e cheguem junto, porque nós vamos oferecer o nosso tempo. A gente não vai oferecer uma piscina, não vai oferecer alguma coisa, mas nós vamos oferecer nosso tempo, sabe? Então entra lá e se filia ao Planeja. E, por fim, cara, eu queria fazer aqui a propaganda do Comitê pela Vida de Teresópolis, que é um trabalho que um grupo de pessoas se reuniram, sabe? Não é Planeja Terê, mas tem algumas pessoas do Planeja lá, mas um grupo de pessoas se reuniram e resolveram ajudar diretamente uma comunidade. E a gente viu quem era a comunidade mais carente do município, é a comunidade do eu vou te falar aqui quem é a comunidade do Matadouro, no Fischer. São um grupo de 40 famílias, com 140 pessoas vivendo, criança pra caramba, que vive numa situação muito inóspita, sabe? E a gente criou esse Comitê pela Vida e a gente está fazendo um diálogo com eles. A gente está oferecendo, está conseguindo manter já 3 meses de cesta básica para todo mundo e a gente está fazendo um diálogo para ajudar a organização social. Então, o convite que eu faço, assim como Planeja, como para o Comitê pela Vida, é também, se você quiser doar dinheiro, você doa. Mas aqui nesse fórum do Colo, eu vou um pouco mais além. Assim, eu chamo você para participar mesmo do comitê, para ser um articulador, para a gente pensar as nossas
ações lá, para ir lá na comunidade, para ajudar a organizar a comunidade lá, sabe? Para dialogar, para conversar, que eu acho que... e vou te falar, assim, eu trabalho no Planeja, pela partido há um tempo, mas esse trabalho ali do Fischer está trazendo assim um rejuvenescimento, sabe? É de uma importância tão grande, cara. Eles Quando são você vê que você carentes melhorou a demais. vida de tudo, gente, sabe? Então vamos lá, vamos tocar violão, vamos falar de poesia, vamos organizar, vamos as mulheres empoderar as mulheres, entendeu? Evidente que eu não posso falar disso, né? Mas tem que ter mulher lá, psicólogo, sabe? Vai lá, é uma comunidade, gente. Vamos pegar uma comunidade ali de 40 famílias e vamos adotar. E vamos fazer com que eles se organizem para lutar pelos direitos deles, para poder eles viverem melhor. É isso. Muito obrigado, Zuzaí. Muito obrigado a todos. Como eu falei, eu tenho um carinho enorme aí pelo Colo. Eu torço demais, eu tenho certeza que vai dar certo para caramba e vai ser uma alternativa educacional para o nosso município. Eu não tenho dúvida disso, sabe? E muito obrigado aí por me convidar a participar do Entre Linhas. Fiquei muito feliz. Aninha, quer falar alguma? Quer falar, Ana? Quero, claro, eu quero parabenizar o Colo pela iniciativa, me parece fantástica, e quero agradecer muito ao Rodrigo pela dedicação de sempre, por essa cruzada de estar cuidando da nossa cidade. Muito obrigada. Oxe, valeu, Ricardo. Muito obrigado. Então, gente, quero agradecer ao Rodrigo Koblitz, um amigo em Terê que eu fiz. Quero dizer que o Planeja Terê é, para mim, uma atitude muito importante para a cidade, muito necessária. Para todas as cidades deveria ter um Planeja Terê, né? Sociedade civil ali olhando o que o governo faz e fiscalizando e querendo melhorar, né? Então, queria agradecer essa iniciativa, esse papo. Queria dizer que eu não disse no começo que o Entre Linhas é uma produção e uma criação da comunidade de aprendizagem Colo da Montanha, da qual faço parte, e a gente está produzindo esse programa justamente para entender mais Teresópolis, para se aprofundar nos desafios que Teresópolis enfrenta. Então, a gente vai continuar convidando pessoas para a gente articular melhor a sociedade. E é isso. Maneiro, muito obrigado. Bom demais, Hugo. Valeu. Obrigado, hein? Abraço a todo mundo aí. Até logo. Até a próxima. Isso aqui vai ficar gravado, tá? Vou postar daqui a uns 2 dias, vou postar no YouTube do Colo da Montanha para vocês compartilharem e a gente seguir por aí tocando essa palavra, essa reunião, toda essa reunião nossa aqui, botar para frente. Muito obrigado a todos. Sensacional. Grande abraço, Zuza. Beijo a todo mundo aí. Até mais.